Fala galera, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje preste bem atenção que o negócio é sério. A gente vai ter um comparativo aqui entre Trello, Todoist e TickTick. São aplicativos que eu sempre comento bastante porque eu já utilizei todos em diferentes momentos da minha vida, desde que eu me tornei entusiasta dos aplicativos de organização. A ideia desse vídeo aqui não é gerar uma competição e te falar, esse aqui é o melhor. É você olhar e ver qual é o melhor para você, se você ainda está na dúvida de qual deles vai ser o que você vai utilizar e que faz mais sentido para o seu dia a dia hoje. Pode até ser que em algumas situações você escolha usar um ou outro. Eu mesma utilizo o TickTick, mas tem momentos em que algum projeto específico eu gosto de usar o Trello. Então, como é que vai funcionar a dinâmica? Eu vou seguir essa ordem, Trello, Todoist, TickTick. Eu coloquei aqui os sites, a apresentação dos sites de cada um, para a gente ter um norte das apresentações, principalmente para quem nunca ouviu falar de nenhum ou sabe muito pouco, tá entrando no mundo de aplicativos de organização agora. E aí é para você ter uma noção, se necessário em algum momento ou outro, eu venho aqui e abro o painel de cada um para começar a te passar algumas explicações. Começando pelo Trello. O Trello, ele é exatamente isso aqui. Ele é um quadro em que você tem a visualização Kanban. A visualização Kanban é essa em colunas, em que cada coluna é uma etapa e os cartões são demandas, tarefas, que você vai movendo conforme a sua etapa até a sua finalização. Então, uma tarefa surge no inbox, ela fica esperando a vez dela, ela está em andamento sendo feita, ela foi para aprovação, depois ela foi finalizada. A coluna você nomeia como bem você entender, mas isso aqui é como se fosse um fluxo de produção. Dentro de cada cartão, você pode colocar as informações referentes a ele. Então, por exemplo, a gente tem esse cartão da Joana, em que a gente tem o nome da cliente, a demanda e o valor recebido. Tem descrição, tem print, tem link, tem imagens anexadas, tem subtarefas que você pode ir concluindo durante aquela demanda até finalizar, comentários que você pode fazer referentes àquela demanda se necessário. Você pode criar etiquetas de identificação, como por exemplo, essa demanda está em atraso, eu vou colocar a etiqueta urgente e ela vai aparecer aqui. Além disso, a gente consegue clicar bem aqui e ter algumas visualizações de maneira gratuita, o que é ótimo. A gente tem a visualização mensal, aqui das tarefas, que a gente consegue até mesmo mover aqui os cartões, semanal, para você ver como vai ser a sua semana, e diária, que aí vai ser conforme os horários. Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui, dizer que é para hoje também, aí ele já vai aparecer. Um é 16 horas, outro 18 horas, o que é muito útil para a sua organização. Além disso, o Trello ele é famoso por ter automatizações, como por exemplo, e-mail. Você consegue configurar para que um e-mail chegue no seu Trello e vire um cartão. Ou seja, um cliente me mandou um e-mail e aí eu configuro para automaticamente esse e-mail chegar aqui ou chegar na caixa de entrada, que depois eu posso pegar e arrastar para cá, e ele chega como um cartão. Então eu vou abrir e aqui vai ter a descrição e os anexos referentes àquele e-mail. Se você é uma pessoa que recebe demandas por e-mail, em vez de você ter que ir lá e pegar, já vai chegar tudo aqui em um lugar só concentrado, o que é ótimo, facilita a vida, né? E ele é famoso por automatizações e integrações com outros aplicativos. Por exemplo, eu crio uma automatização para que toda vez que eu coloco um cartão aqui em finalizado, outro cartão seja criado aqui. Então eu fiz uma ação, o Trello viu que eu fiz aquela ação, e isso é um gatilho para que ele vá e faça uma ação automaticamente para mim. O Trello, ele tem tanto a versão web, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tem a versão que você instala o aplicativo no celular e tem a versão que você consegue instalar o programa no computador e abrir ele pelo computador. E é na nuvem, então ele consegue sincronizar um com o outro. Confesso, como eu sempre falo para vocês, que a melhor visualização dele é no computador. E quando a gente fala de automatizações, se você for utilizar algum plugin, alguma coisa, às vezes nem todos funcionam com o próprio programa do Trello instalado no computador. Às vezes é melhor, na dúvida, utilizar ele aqui no navegador mesmo. É a melhor forma de utilizar ele. Dá para você acompanhar pelo celular, colocar notificações, lembretes aqui, ó,
lembrete um dia, 5 minutos, lembrete recorrente também, ó, diariamente. Você consegue se você tiver o aplicativo instalado no seu celular e consegue controlar pelo celular também. Mas como ele é feito nesse estilo para ser utilizado de forma Kanban, às vezes não fica tão legal a visualização no celular. Mas a gente tem outras formas de visualização aqui que são pagas, né? Mas que é em tabela, em calendário, cronograma e tudo mais. Esse calendário aqui, ele não é o mesmo que a gente tem aqui. Ele é um que é mais encorpado. Que já seria esse aqui, ó, que você consegue já mexer com linha do tempo e tudo mais, que seria esse planejador. Que até tem aqui, mas aí ele pede para você ter o premium para você poder utilizar isso aqui. E se a gente for falar de valores, o Trello mensal tá aqui em $6. Pegando para fazer a conversão, ficaria por volta de R$ 32 e alguns centavos aí por mês. O Trello de todos esses que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, ele é o mais caro, tá? Mas ele funciona muito bem na sua versão gratuita. Então, somente se você fosse querer expandir muito, que eu acho que teria necessidade de você fazer a assinatura premium. Ele é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Tem várias empresas que utilizam ele. Por isso que eu quis começar falando por ele, porque ele é exatamente o que ele se predispõe. Ele é um aplicativo de fluxo de trabalho. Seja para você que quer trabalhar em equipe ou se você quer trabalhar sozinho. Ju, se eu quiser organizar a minha vida pessoal no Trello, eu quero ter um quadro desse para o trabalho e um quadro desse pessoal. Posso? Pode. Até porque, gratuitamente, ele tem essa visualização de calendário que você consegue ver o seu dia aqui, semanal, o seu mês, se tiver um compromisso, um aniversário, um evento, tranquilamente. Dá para se organizar. Vai de gosto. Se o que você está buscando é um aplicativo em que você consiga organizar demandas, projetos em andamento, se você é freelancer, se você trabalha para várias empresas ou até mesmo para uma empresa, mas que sempre vai chegando demanda para você, você quer todo dia de manhã abrir um painel na sua frente em que você consegue ver tudo o que você está fazendo, o que tem que fazer, em que etapa está cada demanda, cada coisa que você tem que fazer, ele é ótimo, você consegue usar gratuito, dá para você usar no celular e vai ter as informações no celular também, porque ele sincroniza na nuvem. Ele é melhor de usar no desktop? Mas se necessário acompanhar pelo celular, você pode usar também. Você consegue trabalhar em equipe, eu só não sei se faria tanto sentido para uso pessoal. A questão da logística de mexer nele no celular, às vezes eu acho que não é tão interessante. Tem os outros aplicativos que você for ver, você vai ver que eles fazem bem mais sentido, falando em termos de adicionar tarefas, tipo jogar o lixo fora, lembrar de tal coisa, evento no dia tal, que você pega o celular rápido, faz o que tem que fazer e tudo mais. Lembrando, não estou falando de regras aqui, eu estou dando sugestões. Decisão final é sua, tá? O Todoist, a princípio, ele é um aplicativo de tarefas. Ele é exatamente esta telinha aqui. Isso aqui, ele é um aplicativo simples, clean, que funciona muito bem. Eu sempre elogiei muito o Todoist porque ele é um aplicativo extremamente fluido. Ele tem a versão do navegador, que você entra no site normal, tem a versão que você instala o programa no computador e ele tem a versão do aplicativo no celular. As 3 versões funcionam lindamente. Ele é o de todos aqui que ganha em fluidez e sincronização de eu digitar uma coisa aqui e ela aparecer no meu celular. E ele é um aplicativo de tarefas. Então a gente consegue ter projetos e dentro de cada projeto a gente consegue colocar. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o pessoal, cachorro, casa. Dentro de uma lista a gente consegue ter essa divisão, compras, limpeza e adicionar subtarefas aqui dentro, ó. E nessas tarefas, a gente consegue colocar o nome da tarefa, a descrição, data, se é para hoje, se é para amanhã, se é para esse final de semana, próximo final de semana. Selecionar aqui, colocar a hora. A parte aqui da gente colocar duração em uma tarefa é somente pro pessoal premium. Aqui o fuso horário, se você quiser selecionar, e consegue colocar, repetir, né? Se essa tarefa é recorrente, se ela tem que aparecer todo dia, todo mês, todo ano, enfim. Quando a gente abre uma tarefa, a gente consegue adicionar subtarefas dentro dela, para a gente ir concluindo.
Então, da mesma forma, se você quiser criar assim um projeto de trabalho como esse aqui, em que você tem a visualização Kanban, assim como no Trello, você consegue e vai arrastando e vai movendo. Isso aqui é uma tarefa, tá? É que nem essa tarefinha que eu criei aqui dentro para vocês verem, ó. A diferença é na visualização. Se eu quiser clicar aqui em mostrar painel, é o Kanban, é o método Kanban. É só muda a forma de visualização. A visualização em calendário, eles colocaram para ser paga. Mas a maioria dos aplicativos, você viu que lá, aquele planejador do Trello, só se pagar. Aqui no Todoist, só se pagar para ver o calendário. Aí, só pra gente já fazer essa conversão, ó, a mensal seria $4. Então, o Todoist iria para R$ 21,46. Mas se você fosse usar o anual, ficaria por volta de uns 15, R$ 16 aí. Isso aqui na versão mensal. Por isso que eu falei que lá o Trello, ele é mais interessante se você quer organizar demandas. Porque diferente dele, a gente tem aqui o Todoist, em que ele tem essa facilidade de você ver nesse esquema de tarefas. Então, para quem faz compras, para quem vai fazer limpeza, para quem vai limpar a casa, banheiro. A gente, na nossa vida pessoal, a gente usa muito listinha de tarefas às vezes. E às vezes a gente tem tarefas que têm duração. Que a gente está barrado de adicionar a duração aqui, porque ele barrou o calendário aqui da gente. Mas o calendário dele, galera, só para vocês visualizarem é assim, ó. Você tem a linha do tempo e você tem aqui as tarefas, consegue clicar, consegue arrastar. É dessa forma aqui. Para ter isso, só no pago e você consegue colocar duração nas tarefas, consegue colocar se ela se repete toda segunda, todos os dias, todo mês, toda semana. Isso aqui é embutido nele. A gente tem o mesmo Kanban, a gente consegue compartilhar e adicionar pessoas aqui dentro para trabalhar junto com a gente sem problema nenhum. Ju, se eu adicionar uma pessoa aqui na parte do trabalho, ela vai ver minhas coisas pessoais? Não, ela só tem acesso ao painel que você compartilhou. Aqui você pode comentar dentro do quadro. Isso aqui são comentários referentes a esse quadro. Aí consegue ver a atividade também dentro desse quadro aqui. Pode enviar um anexo que a pessoa vai abrir aqui. Pode vir aqui, ó. Pode vir aqui e mandar um áudio. Pode vir aqui e mandar um áudio. Mandar emoji. Tem extensões que você pode adicionar. Consegue conversar normal. E isso aqui funciona muito bem até mesmo no seu celular. Para você ver, essa estrutura ela é idêntica à do Trello. Você entra aqui, você pode comentar. Nos comentários do Trello a gente consegue anexar, a gente consegue mandar mensagem, mas a gente não consegue mandar áudio. Quando você abre isso aqui no celular, parece um WhatsApp. E isso é legal. No seu dia a dia, às vezes aquele bando de grupo no WhatsApp deixa a gente meio doido. E se você tem uma demanda, você consegue conversar sobre aquela demanda dentro daquela própria tarefa, dentro daquele próprio cartão daquela demanda. E parece um WhatsAppzinho aqui, você manda anexo, faz o que quiser. Isso é muito útil em termos de organização. Muitas das vezes a gente que trabalha, às vezes eu trabalhei usando o WhatsApp, aí confunde porque você perde alguma informação referente a uma tarefa, a outra tarefa, tudo se mistura. Isso é ótimo em termos de organização para quem trabalha principalmente em equipe. Diana, trabalho só. Também funciona, porque aqui você consegue conversar com você mesmo. Quero lembrar de alguma coisa, digito aqui. Tô na rua, tenho que lembrar de fazer alguma coisa nessa tarefa em específico. Eu comento aqui, mando um áudio para mim mesmo escutar quando chegar lá no meu escritório. Da mesma forma, dá para fazer isso no Trello, pelo celular, porém digitando e comentando. Não dá para mandar áudio. E Todoist, ele é extremamente fluido, tanto aqui quanto no celular. Aqui a gente tem a caixa de entrada, que a gente adiciona as tarefas aqui, e depois a gente pode puxar, arrastar e organizar ela no seu lugar certo, no seu projeto certo. Tem todas as tarefas que eu tenho que fazer hoje ou que estão atrasadas, coisas que eu tenho para fazer em breve. Por mais que a gente não tenha visualização de calendário, aqui você consegue ver em painel, que é referente a cada dia, as tarefas vão se organizar, e essa lista diária. Então, eu consigo ver o que eu tenho que fazer segunda, terça, quarta, mas claro que a melhor visualização é a de calendário de longe, porque você consegue ter essa noção de linha do tempo e colocar a duração nas tarefas, mas só pagando nesse caso.
Temos também filtros e etiquetas, que são basicamente para marcar tarefas. Então, por exemplo, se eu tivesse duas pessoas trabalhando comigo, o João e a Maria, eu posso clicar nessa etiqueta e tudo com o nome do João vai ser filtrado para mim. Então, vou saber tudo que o João está fazendo e tudo que a Maria está fazendo. Os filtros servem para puxar tarefas que têm determinada condição. Então, por exemplo, tem um filtro aqui que foi configurado para eu quero ver as tarefas que não têm data. Tá aqui, todas as tarefas que não têm data. Eu quero ver quais são as minhas tarefas mais prioritárias. Prioridade 1, que é esse vermelhinho. Essa é a tarefa que tem a prioridade 1, ok? Esses filtros você pode criar e as etiquetas você pode criar conforme você desejar, conforme a configuração que você desejar. Aqui eu já cheguei no limite de filtros, né? Então ele vai me barrar. E a etiqueta também você consegue criar aqui, que é mais simples, né? Da mesma forma, o Todoist você também consegue usar extensões, você tem recursos, você pode configurar para que e-mails cheguem diretamente nele. Todos esses aplicativos que eu estou citando têm essa função de chegarem e-mails diretamente na sua caixa de entrada, tá? Consegue buscar aqui as tarefas. O Todoist, ele tem essa função aqui também, ó, que é a de adicionar tarefas por comando de voz, que você consegue fazer tanto no seu celular quanto aqui diretamente no navegador. Levar o cachorro para passear hoje às 18 horas. Então ele tem esse reconhecimento. O reconhecimento de escrita, ele não é só por áudio, tá? Aí eu vou colocar cachorro para ir para a lista do cachorro para passear amanhã. Eu posso colocar à tarde, que ele vai colocar algum horário definido para tarde, ele colocou meio-dia, ou amanhã, 18 horas, que ele reconhece também. Posso colocar as prioridades, colocando, por exemplo, P1 é prioridade vermelha, P2 é prioridade amarela e P3 é prioridade azul. Posso colocar um arroba para eu selecionar uma etiqueta, e aí a gente consegue digitar bem rápido para inserir uma tarefa ou colocar ela como comando de voz, que nem vocês viram aí. Isso tanto no celular quanto no computador. Olha como é fácil adicionar as suas tarefas durante o dia a dia. Você consegue pegar, ó, e enviar um e-mail direto para já ir para sua caixa de entrada do Todoist. Reconhece muito bem a escrita, tá? O que tem aqui para fazer hoje, visualização, consegue mover essas tarefas, consegue chamar outras pessoas para ficarem junto aqui com você e trabalharem. Seus projetos e os projetos com a equipe, consegue ter toda uma divisão aqui, consegue ver o seu calendário, a colocar uma descrição, subtarefas, conversar com outras pessoas ali dentro, ver as atividades, se a sua equipe está trabalhando direitinho. O Trello também tem esse acompanhamento de atividades, tá? Caso não tenha ficado claro. Dá pra gente ver as atividades bem aqui, ó. Aqui também, nesses 3 pontinhos, atividades, ó. Tudo. Aí consegue ter toda a visualização e ver todos os comentários do quadro, não só de uma tarefa específica. E aí que as coisas começam a se complicar um pouquinho. O Trello, você vai poder utilizar ele para organizar sua vida pessoal, se você quiser. Não tem problema nenhum. Agora, o Todoist, ele já se predispõe de um jeito mais interessante por ele funcionar muito bem no computador, muito bem no celular, ter uma visualização interessante para o seu uso pessoal, que é as listinhas de compras, a lista da limpeza da casa. Se quisesse criar um outro projeto com o nome de compromissos, para você colocar seus compromissos, colocar a questão de duração das tarefas, para que você tenha essa visualização de calendário aqui também pode. Então o Todoist, ele vai para os dois mundos. Eu consigo trabalhar muito bem com ele, e se eu quiser ver coisa pessoal minha, eu consigo ver essas coisas pessoais muito bem. Cada um da melhor forma de visualizar cada coisa. E aí vem, se você quer um aplicativo bom para trabalhar em equipe, para demandas, Trello. Se você quer um aplicativo muito bom para trabalhar em equipe, trabalhar com as suas demandas e ver a sua vida pessoal e organizar a sua vida pessoal, Todoist. Lembrando, não é uma regra, são sugestões que eu tô te passando. Vamos agora pro TickTick. O TickTick, ele é o aplicativo que eu utilizo. Eu comecei usando o Trello
Até para o uso pessoal, eu utilizei o Trello anos atrás. Depois eu fui pro Todoist. Um pouco depois do Todoist, eu conheci o TickTick. Quando eu comecei a usar o TickTick, eu me incomodei um pouco, porque foi logo depois, assim, que ele surgiu, e ele tinha muitos bugs. Só que o TickTick tinha um diferencial que, mesmo com bug, eu gostava mais dele do que do Todoist, que era que ele tinha a visualização de calendário. A visualização de calendário que depois de muito tempo o Todoist veio e ele colocou e ele tem agora, que é essa aqui. E aí era o principal motivo de eu preferir o TickTick. Então tinha gente que prefiro visão de calendário, vou ficar com tic-tic. Eu não ligo pra visão de calendário, então quem ganha é o Todoist, porque o Todoist ele é o mais fluido de todos. Fluido na questão da utilização, de você mexer no aplicativo, como eu mostrei pra vocês. Com o tempo, o TickTick foi melhorando essa fluidez dele. Ainda não ganha do Todoist, mas funciona muito bem. A questão de quando você digita ou manda uma vozinha para ele adicionar a tarefa, funciona também normal. Funciona muito bem no computador, seja no programa instalado, seja no navegador ou seja no celular. O TickTick tem tudo isso que o Todoist tem. O layout muda um pouquinho, mas ele tem tudo isso. Consequentemente, ele tem tudo que o Trello tem. Então, o Todoist tem tudo que o Trello tem, o TickTick tem tudo que o Trello e o Todoist tem. Só que ele ainda tem mais além dessas coisas. Assim como o Todoist e como o Trello, ele tem funções que só funcionam se você pagar. O principal ponto de diferenciação entre o TickTick e o Todoist é que, além dos recursos que o Todoist tem, ele se predispõe a ir mais além. Então, ele ainda tem alguns recursos a mais. Se você precisa só do que o Todoist tem, não tem interesse em mais recursos, em mais funções, vá de Todoist, porque ele funciona muito bem no que ele se propõe. E ele, de todos esses aplicativos daqui, ele é o que tem mais fluidez, sincroniza rápido, bom assim para você mexer no dia a dia, na correria do dia a dia, seja no computador, seja no seu celular. E agora eu vou te apresentar as funções do TickTick. Isso aqui é muito parecido com o Todoist. Você vê as listas aqui, as tarefas, você consegue ver o que você tem para hoje, o inbox, consegue adicionar subtarefas. Aqui no seu celular, tanto no celular quanto no computador, você consegue ter a visualização da sua linha do tempo. Essas funções aqui, tipo essa da linha do tempo, ela é paga, tá? Mesma coisa. Tem essas funções que precisa ser pago. Questão de prioridade, de colocar tarefa com duração, sem duração, tudo isso tem igual que eu mostrei no Todoist, tá? Então aqui você vê, né? Tem as tarefas com prioridade amarela, azul, as mudanças de listas específicas. Aqui a gente tem a visualização semanal, o calendário, toda essa visualização do dia a dia em blocos de tempo. Ele tem a função de Pomodoro embutida. Isso aqui fica na tela do seu celular. Você pode selecionar uma tarefa e cronometrar quanto tempo você vai demorar para fazer aquela tarefa, ou você pode colocar pomodoros que também serão cronometrados. A partir desse cronômetro que você colocou, o tempo que você demorou até concluir aquela tarefa, isso é registrado. E aí você consegue ter uma visualização gráfica do tempo que você gastou em cada tarefa. Posso colocar aqui o cronômetro e aí o tempo fica correndo e eu posso deixar o celular do meu lado com o tempo correndo. Para você ter noção, é tanta função que ele tem que se enquanto você está estudando com o seu Pomodoro, tá? Se você quiser colocar, tem a função Pomodoro também, que você configura como quiser. Você pode colocar sons, sabe? Tem gente que gosta de escutar som de cafeteria, som de chuva. Se quiser ficar sem som, pode ficar sem som também. Mas ele é interessante nesse sentido que ele realmente te ajuda no foco. E aí, gente, você consegue fazer isso no próprio computador também, tá? Se eu quiser começar um cronômetro, ó, já apareceu aqui, ó. Ele fica assim, se você quiser deixar na sua tela. Se eu quiser colocar o ruído branco. Então, eu costumo fazer muito isso, porque enquanto eu tô trabalhando no computador, tô fazendo uma tarefa de algum cliente, alguma coisa, o tempo tá correndo aqui e eu tô fazendo a função e tá registrando, e no final do dia, no final da semana, eu posso vir aqui e ter um apanhado geral do meu dia, ou da semana, ou do mês, de como foi o tempo em relação a cada cliente. Isso é útil também para quem trabalha por hora, se você tem demanda específica que você trabalha por hora. Temos aqui
hábitos. Você consegue definir vários hábitos que você tem, consegue colocar a frequência dos hábitos que você quer ter semanal. Juliana, eu quero ir para academia 3 vezes na semana, eu quero ler 2 vezes na semana. Então você pode colocar específico aqui e conforme vem a semana você vai marcando, fiz tal tarefa, coloca algum comentário sobre aquela tarefa e vem marcando, e aí você consegue ter a visualização de como tá esse hábito. Como eu comentei, esse aqui seria, né, o Pomodoro e o cronômetro que você consegue utilizar também. No caso aqui a gente tem a visualização mensal, temos a visualização Kanban, linha do tempo, aqui a visualização por prioridade, né, matriz de Eisenhower. E aí, gente, essa função de post-it eu particularmente gosto muito. Ela funciona só na versão desktop. Ela não funciona no celular e não funciona na versão do navegador. Porque o que ela faz aqui? Por exemplo, esse aqui é ele no desktop, tá? Então, supondo que eu tô gravando esse vídeo. Ok, vou criar uma tarefa, vídeo. Dentro desse vídeo, eu vou ter subtarefas que eu vou fazer. Coloquei alguma descrição aqui também. Enquanto eu tô gravando e falando com vocês, eu quero lembrar disso aqui, para não ter que ficar abrindo, fechando, ou ter que ficar olhando pelo meu celular e tudo mais. Eu consigo vir aqui nesses 3 pontinhos, abrir como nota adesiva, e ele abre como post-it na tela. Então, enquanto eu tô falando com vocês, por exemplo, Trello, Todoist, já falei do Trello, já falei do Todoist. E ele faz esse sonzinho. Mas tem como configurar se você quiser tirar, mas eu gosto. Pronto, então tá aqui. E aí eu posso fixar isso aqui. E não importa se eu tô nessa aba e eu vim abrir outra aba aqui que vai continuar aqui. Isso é bem legal enquanto você tá fazendo alguma demanda, porque você consegue cronometrar o tempo de boa, consegue ir acompanhando ao mesmo tempo que você tá mexendo aqui na tela do computador. Ao mesmo tempo que você tá resolvendo outra coisa, você tá sempre acompanhando aqui as tarefas que você tá fazendo e vai marcando o checkzinho. Tem lembrete constante, que é ele ficar te perturbando até você fazer aquela tarefa. É para irritar mesmo, tá? Ele faz isso. Todoist também tem. Repetido, né? Tarefa recorrente semanal, anual e etc. Como todos têm. Ele tem o mesmo reconhecimento de quando você digita a tarefa, ele vai reconhecendo o que você escreveu e salva a tarefa no lugar certo. Tem filtros também, assim como eu mostrei lá no Todoist. Atalhos de teclado também. Então, se eu tenho ele instalado aqui no computador e eu quero adicionar uma tarefa, eu posso vir e adicionar a tarefa aqui. Aí eu posso colocar aqui caixa de entrada, tudo digitando. Colaboração, que é compartilhar. Então a mesma coisa do Todoist. Se eu quiser ter a minha vida pessoal em listinha e ter um Kanban desse para trabalhar com a equipe, eu consigo. Consegue integrar, consegue colocar o tema que você quiser, seja escuro, qualquer coisa. Ele tem muito tema. E acompanhar as estatísticas das tarefas, como eu comentei. Ele tem isso aqui, de estatísticas. Então você consegue ver as estatísticas gerais de tempo de foco, a quantidade de tarefas que você fez no dia, no mês, na semana, o tempo de foco. Ele funciona hoje em dia muito bem no celular e no computador também, tá? E você consegue adicionar por voz também uma tarefa. Esses widgets, todos têm, que são aqueles balõezinhos que você adiciona na tela do celular, tá? De aplicativos específicos. Tem sincronização também com outros aplicativos. Etiqueta tem também, tá? Assim como o Todoist tem. Aqui a parte de notificações, normal. Lembrete irritante que eu te falei, ele perturba você muito. Por e-mail também tem, né? Aquela questão do e-mail que eu falei pra vocês, dá pra chegar direto nele. Lembrete, todo mês, toda semana. Lembrete de localização, isso é legal também. Eu consigo ter uma tarefa que eu quero que você me lembre quando eu chegar em um determinado local no mapa. Então, supondo que eu sair, eu quero ser lembrado assim que eu chegar em casa de jogar o lixo fora. Aí eu posso colocar isso. Assim que eu chegar em casa, vai apitar a tarefa, vai jogar lixo fora. E aí ele até avisa aqui que, por enquanto, somente no iOS. E lembrete diário também. Aqui as visualizações, né? Que é mensal, semanal, do dia, né? A agenda, aqui diária e semanal. Você tem esse modelo que você consegue visualizar tanto uma semana só ou uma semana e a outra semana também. Aqui a gente tem os modos de visualização, ó.
a lista, né, que normalmente é mais para uso pessoal, Kanban para trabalho, linha do tempo, os hábitos que eu comentei com vocês, o Pomodoro, a matriz, e aí é isso, ó, estatísticas, temas, um monte de tema colorido que você pode colocar, fuso horário. Recentemente ele adicionou essa função aqui, que vai de você. Eu gostei particularmente, porque eu tinha uma lista só para colocar aniversários de pessoas. E aí ele foi e colocou uma função em que você consegue colocar contagem regressiva para datas. Então é uma aba específica, por exemplo, quantos dias faltam até o aniversário da minha mãe? Quantos dias faltam até o Natal? Quantos dias faltam até um aniversário? E ele faz até a contagem da idade. Então, por exemplo, o meu cachorro faltam 121 dias para o aniversário dele e ele vai fazer 5 anos. Eu acho isso muito legal, porque eu sou uma pessoa extremamente esquecida. Ele é um aplicativo que, se você quer o que o Trello tem, o que o Todoist tem, e ainda um pouco mais, tem o Chiquiti. E, gente, só para deixar claro aqui, a parte do Kanban é assim, tá? Normal, você vai passando. Igual o Trello, igual o Todoist também. E a gente tem esses cartões que são as tarefas, tá? A gente consegue conversar aqui dentro, ó. Coloquei alguns exemplos para vocês verem. A gente consegue também ver aquele esquema de atividades dentro daquela lista. Consegue colocar todas as informações, tanto dessa forma aqui, como descrição, quanto a gente consegue colocar os checklists aqui. Se quiser colocar um lembrete em específico para cada uma e adicionar uma subtarefa, que aí ela já vem aqui interligada, né? E vem como um outro cartão. E aí daqui a mesma coisa, eu posso vir aqui e falar que eu quero ter a visualização em lista. Aí eu posso visualizar o Kanban, só que nesse formato lista. Ele tem uma função que eu gosto também, que é que você pode ter lista de notas. Eu posso ter uma lista que são tarefas, em que eu venho e concluo cada tarefa normalmente, e eu posso ter notas, que em vez de ser uma tarefa, são notas, é para eu abrir e escrever. Eu não tenho que dar um checkzinho que eu fiz ou deixei de fazer. No máximo, eu posso ter um lembrete sobre aquela nota, mas ela não é uma tarefa onde eu vou colocar duração, prioridade, essas coisas assim. E aí eu posso discorrer tranquilamente e marcar tarefas e digitar e colocar como eu bem entender aqui. Colocar títulos, tá? Então você consegue ter um bloco de notas dentro do próprio aplicativo. Você consegue abrir, inclusive, se eu der 2 cliques, eu abro e fica em tela cheia e eu consigo discorrer tranquilamente. Recentemente ele adicionou uma função que eu gosto muito. Eu tenho essa nota e supondo que eu tenho uma outra nota que eu quero relacionar com essa aqui. Então eu venho aqui e eu posso sincronizar com outra nota. E com quantas notas eu quiser relacionadas. Clico aqui, vai abrir aquela nota. Isso é interessantíssimo. É até uma mecânica parecida com o Obsidian, para quem não conhece, que é um outro aplicativo, não vou falar muito aqui. E o valor do TickTick, ele é igual ao valor do Todoist. No caso, ele fala aqui $3,99. Pronto, 21,42. Lembrando que, como nos sites deles aparece essa função de pagar em dólar, se você for querer ser premium de algum, dá uma olhada na Play Store. Porque se você colocar para você ser premium pela Play Store, você vai pagar já em real. Aí você pode assinar pelo celular, o aplicativo no celular, mas ele vai ficar premium no seu computador e no seu celular normal, porque é na nuvem. Então, gente, a moral da história para vocês é a seguinte: se você quer um aplicativo específico para demanda, projetos, fluxo de trabalho, que funcione muito bem no computador, você não vai usar tanto pelo celular, Trello. Até a versão gratuita vai funcionar muito bem para você. Dá para usar em uso pessoal também? Sim, mas eu diria que não vai ser a melhor opção de todas. Mas, se te agradar visualmente, nada te impede. Porque a visualização, ó, fica meio que assim. Até dá pra você fazer isso aqui de diminuir, mas ó, negócio meio não tão legal. Diferente de outros aplicativos, tipo o Todoist, por exemplo, que você tem a visualização em lista, que você consegue ter um jogo de cintura melhor desse jeito. Sobre o Todoist, se você quer ter o que o Trello tem e que funcione muito bem no seu celular, a visualização de lista, quer pagar para ter o calendário ou não precisa do calendário, vai funcionar muito bem para você a versão
gratuita e você vai ter gratuitamente a versão em colunas para você trabalhar no seu computador e a versão em lista para você acompanhar tudo pelo celular, fora toda a questão da facilidade que vocês viram de digitar, de mandar áudio e toda essa dinâmica de conseguir trabalhar em equipe e ter os seus projetos sozinho também num aplicativo só. Se você precisar disso, tudo isso vai te atender muito bem. Agora, se você quer ter tudo que o Trello tem, o que o Todoist tem, e quer ter mais funções em um só local, eu tenho meus hábitos que eu acompanho, eu uso o Pomodoro na hora que eu vou estudar, na hora que eu vou trabalhar. É maravilhoso porque você tem tudo em um aplicativo só. Então, essa é a proposta do TikiTik. Como o TikiTik e o Todoist têm essas vertentes parecidas, né? Eles meio que batem um pouquinho de frente. Se você só precisa do que o Todoist tem, parando para pensar bem assim, vai de Todoist. Porque se o Todoist fosse exatamente como ele é, e o TikiTik fosse exatamente como o Todoist é, só que a gente falasse de fluidez nessas funções, seja Kanban ou lista, o Todoist ganharia na fluidez, nas funções em que ele se propõe. E não é uma regra de por que o TikiTik tem mais funções que ele é o melhor. Porque tem funções que a gente nem vai utilizar. Por exemplo, eu não uso a função hábito do TikiTik, a matriz de Eisenhower eu não uso também, e não tem problema nenhum. A gente tem até a opção de tirar aquela aba lá e personalizar as abas conforme as abas que a gente usa. Se o Todoist tem as funções que você precisa, se você olhando bem as funções do TikiTik, ainda assim, você vê e você, não sei se eu ia usar, não tem nada assim que me faria, de fato, pegar e usar ele assim, porque eu não ligo muito para Pomodoro, nem notas, essas coisas assim, não faz muita diferença na minha vida. Fica no Todoist, porque ele é ótimo na fluidez dele, como vocês viram aí. O TikiTik tá com a fluidez boa também, mas ainda não ganha do Todoist, porque desde o princípio o Todoist já tinha focado na fluidez. Então o TikiTik tá começando a ter fluidez ainda, mas eu acho que ele ainda não chegou ao topo. Mas ainda assim, ele está no meu coração e ele é o aplicativo que eu uso todos os dias para trabalhar, para usar Pomodoro, para organizar minha vida pessoal, para ver aniversário e por aí vai. É isso. Eu espero que eu tenha tirado suas dúvidas e que você tenha chegado à conclusão de qual aplicativo você vai usar. Se você chegou à sua decisão, comenta. Comenta, Ju, pensei nisso, nisso, nisso. É esse aplicativo que eu vou usar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.